Você acha que essa sensibilidade ela se traduz para quando também você vai, por exemplo, assistir um filme ou ler um livro? Essa sensibilidade artística também fica mais aflorada, assim, você diria, ou nada a ver uma coisa com a outra? Depende, acho que depende muito da pessoa que acontece. Se você perguntar pra mim especificamente, eu, por exemplo, quando eu tô lendo um livro, eu tenho uma condição que é bastante comum até em pessoas autistas, que se chama a fantasia, que é uma dificuldade de formar imagens mentais. Então, eu penso muito mais a partir de ideias e de abstrações do que de imagens. Por exemplo, se eu fechar os olhos agora, por exemplo, eu não consigo visualizar o seu rosto. Apesar de eu estar falando aqui, prestando atenção no seu rosto, eu formo um esboço do seu rosto na minha mente, assim. Tem outras pessoas que têm uma capacidade muito intensa de formação de imagens É verdade. mentais, que a gente vai chamar essa condição de hiperfantasia, né? E de ter uma nitidez, né? Mas isso acaba prejudicando um pouco a minha experiência de leitura e até é um dos motivos pelos quais eu tenho um pouco de dificuldade de ler. Mas a experiência sensorial de assistir a um filme, por exemplo, para mim ela não é tão intensa, assim. Tem pessoas autistas que eu conheço que têm uma experiência mais sensível, digamos assim, quando vai consumir arte, vai estar em contato com algum tipo de característica artística. Cara, como é que é a questão do... E aqui eu não sei se a gente estaria falando... Desculpa. Estaria falando exclusivamente do autismo, mas também de outras... também de altas habilidades, etc., que seria a questão do hiperfoco. Como é que funciona isso? O que é exatamente isso? Como é que a gente faz para não confundir um hiperfoco que talvez uma pessoa neurotípica tenha de um hiperfoco de uma pessoa neurodivergente? Tá, essa questão é bem importante aproveitar. Eu acho que tem pouca gente falando sobre isso, até porque não existe muito consenso científico, tá? Mas de uma certa leitura que eu tenho da literatura, a gente vai entender que a gente não pode confundir hiperfoco com tema de interesse específico. Eu vou dar alguns exemplos práticos para isso, que eu acho que vai ficar mais tranquilo. Eu, Ramiro, por exemplo, eu tenho alguns temas de interesse especial que para mim é mais fácil falar. Se a gente começar a falar sobre perfume, por exemplo, eu tenho uma coleção de mais de 500 perfumes. Eu vou ficar horas discorrendo aqui sobre isso, tá? Esse é um tema de interesse. Música, eu gosto muito de metal. É um tema de interesse meu. O que você achou do novo álbum do Angra? Eu não sou muito fã de Angra. Assim, eu gostava muito de Angra quando eu era adolescente, mas eu parei de acompanhá-los depois do Temple of Shadows. Eu acho que a coisa se perdeu. Mas Temple of Shadows é uma obra-prima, cara. Não, é uma obra-prima. E eu gosto muito do Fábio Lione, enfim, mas eu não... Não gostou muito. Não, acho que não fechou muito ali. Mas eu acompanho muito metal, gosto de formas diferentes de metal, enfim, então... Pega assuntos que eu curto bastante, assim, perfumaria, metal, a própria psicologia, que é bem abrangente, investimento financeiro, eu sou fissurado por questão de investimento, finanças. Isso é uma coisa, isso é um tema de interesse, é um tema especial. Tem pessoas que chamam isso de interesses restritos e eu Como assim, não restritos? sei. Que a pessoa só conseguiria falar sobre isso especificamente. Eu não concordo com esse tema, porque nem toda pessoa autista tem interesse restrito. O que acontece é que, quando a pessoa tem um tema de interesse especial, ela pode ter mais facilidade para falar sobre o assunto. Para mim é muito mais fácil falar sobre perfume, finança, metal, música de uma maneira geral e psicologia. Eu consigo falar sobre outras coisas, mas eu geralmente não vou ter muito interesse. Eu vou... Mas como que isso é diferente de uma pessoa típica? Assim, dos interesses específicos de uma pessoa típica? As pessoas típicas, geralmente, as pessoas que têm um funcionamento cerebral típico, elas conseguem transitar mais facilmente entre assuntos e falar sobre coisas diferentes. Para uma pessoa autista, por exemplo, isso pode ser mais desafiador. É por isso que, eventualmente, se conceitualiza essa questão do tema de interesse especial como um interesse restritivo, porque pode ser, mas não necessariamente. Mas aí a gente pega, para fazer uma diferenciação, por exemplo, entre um tema de interesse especial e um hiperfoco. O hiperfoco, ele nada mais é do que um estreitamento atencional. Você negligencia outros estímulos do ambiente e você foca quase que exclusivamente numa coisa só. Então, por exemplo, eu posso hiperfocar num tema de interesse meu e ficar horas assistindo resenha de perfume no YouTube.
por exemplo, tá? Isso é hiperfoco, é quando a nossa atenção fica excessivamente voltada para um determinado estímulo, e eu tenho visto muita gente confundir esses dois conceitos de tema de interesse especial com hiperfoco, e fenomenologicamente não parecem ser as mesmas coisas. Na verdade, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Hiperfoco, a gente tá falando de uma alteração da atenção. Tem mais a ver com o comportamento, né? Ali, de estar ali. Também, mas tem a ver com um processo interno de desregulação da atenção. É por isso que, por exemplo, quando a gente fala do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, a gente não tá falando, na verdade, de um déficit de atenção, não é correto falar isso em termos mais técnicos. A gente tá falando de uma dificuldade de autorregulação da atenção que pode ir tanto pro lado da desatenção, então a pessoa ter muita dificuldade de focar em determinados estímulos, quanto a pessoa poder ter um funil atencional, acabar focando excessivamente a atenção em uma coisa que não necessariamente é do interesse da pessoa. Às vezes, por exemplo, sei lá, o seu computador estragou, tá com tela azul, você pode hiperfocar em resolver aquilo ao ponto disso te descontrolar, você começar a quebrar o teclado. Eu já vi isso acontecer com pessoas ao redor mais de uma vez. Assim, o hiperfoco não é uma coisa necessariamente boa, ele é uma característica. Ele pode trazer alguma vantagem para a pessoa, no sentido dela mergulhar num trabalho que ela precisa fazer, estudar, mas ele pode não ser muito saudável também. Eu sou professor também, né? E eu lembro que eu já, em algumas épocas da minha vida, assim, eu já passei 3, 4 horas preparando capa de slide, em vez de focar no conteúdo que tava faltando. E eu hiperfoquei ali. E uma característica comum de pessoas com TEA é, às vezes, focar excessivamente em alguns detalhes. Então, eu boto na minha cabeça, não, isso daqui não tá perfeito, isso daqui tá errado, isso daqui tem que ser de determinada forma, e eu não consigo desviar a minha atenção daquilo até eu concluir a tarefa. Então, eu vejo muitas pessoas com um discurso extremamente equivocado sobre treine o seu hiperfoco, use o seu hiperfoco ao seu favor. Não, hiperfoco é uma coisa que tende a consumir a pessoa cognitivamente. Tá? Claro que pode conferir vantagens, nem tudo não é preto no branco, tá? Mas, por exemplo, eu frequentemente, quando eu faço muitas tarefas, eu sou psicólogo clínico, eu sou professor, tenho uma empresa, faço pós-doutorado, enfim, um monte de coisa, tá? Eventualmente eu acabo empilhando tarefas, daí chega no determinado dia, agora eu vou fazer um capítulo de 45 páginas em 12 horas sem levantar a bunda da cadeira. Beleza, eu consigo fazer, sai direitinho, mas isso tem uma consequência, eu fico destruído quando eu acabo e no dia posterior. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa romantização do hiperfoco, como se fosse uma mega habilidade especial, quando na verdade é uma alteração. É uma característica. Neurocognitiva é uma característica que pode trazer vantagens e desvantagens, e é importante que quando uma pessoa está em tratamento de psicoterapia, por exemplo, que o terapeuta esteja atento a essa característica para ajudar o paciente a modular isso, né? Então, quando eu estou tratando pessoas que têm problemas com hiperfoco, a gente utiliza algumas estratégias de controle com alarmes, com lembretes, para que a pessoa consiga monitorar o seu hiperfoco e decidir se ela vai continuar focando ou se ela vai fazer um esforço para sair daquilo. Porque a capacidade de alternar entre estímulos, prestar atenção em coisas variadas e trocar o nosso foco atencional, ela é importante. Claro. O hiperfoco, ele pode ser vantajoso quando uma pessoa precisa muito fazer alguma coisa, enfim, mas ele pode ser muito prejudicial também. Eu acho que é isso que as pessoas esquecem quando elas entram nesse discurso estranho de romantização.